Olá, nas últimas semanas, nas redes sociais e na imprensa, podemos ver e ler muitas publicações, imensas mesmo, relativas à passagem do Futebol Clube do Porto aos quartos de final da Champions League, com a eliminação histórica imposta à equipa italiana da Juventus, clube que estava atravessado aqui na garganta de todos os esportistas desde a final de Basileia em 1984. Mas tanto antes como depois da segunda mão da eliminatória com a equipa de Turim, várias foram as coincidências postadas e publicadas entre os acontecimentos ocorridos com a equipa de 2004 e os ocorridos com a equipa de 2021, tendo sido feito ainda um paralelismo com a equipa de 1987. É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje e perceber até onde o Futebol Clube do Porto, desta época, poderá ir na mais importante prova mundial de clubes, uma vez que, à data da gravação deste vídeo, a equipa vai iniciar a eliminatória dos quartos de final diante do Chelsea. Estás interessado? Então, fica aqui comigo! Em dezembro de 2020, o Futebol Clube do Porto ficou a conhecer o seu adversário para os oitavos de final da Champions League 2020-21. Um adversário que o Futebol Clube do Porto tinha já defrontado por 5 vezes na sua história, mas a quem nunca tinha vencido qualquer jogo. Um empate e 4 derrotas registavam o saldo da equipa azul e branca frente aos bianconeri. Falo naturalmente da Juventus. A comunicação social, quase na sua totalidade, colocou logo as fichas todas na Juventus, dias depois de ter esgotado todos os elogios à equipa de Cristiano Ronaldo, que acabara de vencer de uma forma estrondosa em Barcelona por concludentes 3-0. Até então, a Juventus já era considerada das melhores equipas mundiais, com jogadores de grandíssima qualidade. O Futebol Clube do Porto estava derrotado e eliminado logo após conhecido o resultado do sorteio. Não havia dúvidas nenhumas. Sérgio Conceição reagia a esse sorteio de uma forma muito natural. Em relação àquilo que foi o sorteio da Champions, ainda temos algum tempo para falar disso, de qualquer das maneiras. Se nós queremos estar entre os melhores, temos que competir, obviamente, com os melhores. Eu olho para os oitavos, leio e li também um estudo que foi feito sobre aquilo que era o valor dos diferentes plantéis das equipas que estão nos oitavos. Nós somos a equipa com menos valor pelos vistos no mercado, mas isso não entra dentro do campo. Somos um clube com história, a história também não entra dentro do campo, são os jogadores que nós temos à disposição e vamos fazer tudo para dignificar o clube. Então sim, com este tão grande historial como é o nosso. O técnico portista sabia muito bem do que estava a falar porque, melhor do que ninguém, conhece o grupo de jogadores que tem e de que dispõe e também sabe do que a equipa do Futebol Clube do Porto é capaz. O Futebol Clube do Porto estava ali para lutar pela passagem aos quartos de final, independentemente do nome do adversário, seja a Juventus, seja outro qualquer, independentemente de ter Cristiano Ronaldo na equipa, o tal pseudo-melhor jogador do mundo, e também independentemente da Juventus ter vencido de uma forma categórica e sem espinhas em Barcelona uns meses antes. E aqui começamos uma série de coincidências com a então equipa de 2004 que jogou em Manchester. Em dezembro de 2003, ao Futebol Clube do Porto calhava no sorteio o todo-poderoso Manchester United, treinado na altura por Alex Ferguson. Na equipa inglesa jogava Cristiano Ronaldo, ainda sem ser na altura um titular absoluto, mas que acabaria por jogar frente ao Futebol Clube do Porto nos 2 jogos. Considerada na altura o Manchester uma das melhores equipas mundiais na época, e um dos principais candidatos a vencer a prova, a par do Real Madrid, da Juventus, do Arsenal e do AC Milan, a equipa inglesa já estava apurada à partida para os oitavos de final por toda a comunicação social, nacional e estrangeira. Está como agora em 2021, no caso da Juventus. José Mourinho reagia ao sorteio desta forma, que podemos ver já de seguida e de uma forma muito curiosa. Estou contente.
Estou contente. Acho que é um jogo, como jogo só, visto como jogo, primeiro de tudo. Acho que é um jogo fantástico para a inauguração do Estádio do Dragão para as competições europeias. E como já sei como vão perguntar, a pergunta de sempre das probabilidades, eu vou pelos 50-50. Porque acho que temos tantas hipóteses de passar quanto eles. Aquele monstro de 70 mil ingleses a puxarem incessantemente pela sua equipa, acho que é só motivador. E sinceramente vejo-nos a fazer um grande jogo em Manchester. À semelhança de Sérgio Conceição, José Mourinho também sabia a equipa que tinha, com grandes valores individuais, numa equipa que era apenas e só a detentora da Taça UEFA à época. E por isso, tal como vimos, o técnico portista estava muito satisfeito e confiante numa eliminatória disputada e equilibrada até ao último fôlego com o grande Manchester United. Estava ali para derrotar a equipa inglesa. Vamos agora regressar a 2021. Sérgio Conceição, na antevisão do primeiro jogo da primeira mão no estádio do Dragão, elogiava a Juventus e relembrava a grande exibição e o resultado da equipa italiana em Barcelona na fase de grupos. Mas reforçava que o Futebol Clube do Porto tinha as suas armas e iria criar dificuldades a Cristiano Ronaldo e companhia com mentalidade vencedora. Foram 2 golos apenas, é uma equipa muito consistente, muito sólida, onde os jogadores se conhecem bem, há uma mentalidade muito própria dentro daquela equipa e daquele clube. Por isso, vamos apanhar uma equipa que só ganhou 3-0 ao Barcelona, em casa do Barcelona. Equipa forte, com as dificuldades normais nos oitavos de final da Liga dos Campeões. Claramente que a Juventus também vai ter dificuldades, porque vai apanhar um Futebol Clube do Porto dentro daquilo que é o seu ADN. E o seu ADN tem a ver com aquilo que o Corona falava aqui, com essa mentalidade vencedora, independentemente do adversário que temos pela frente, com a capacidade de perceber o que é que temos de fazer nos diferentes momentos do jogo. Em 2004, na antevisão da partida, José Mourinho tinha um discurso de vitória, mas não descartava o empate sem golos, porque acreditava que a sua equipa tinha mais que argumentos para decidir o jogo em Inglaterra. A mim agrada-me. Porque de facto 0-0 é um resultado muito perigoso para ambas as equipas, mas também para a equipa que na segunda mão joga em casa. Obviamente que o objetivo é tentar ganhar amanhã, mas caso não o consigamos, se saíssemos com um empate, ainda por cima com um empate 0-0, isso permitiria que fôssemos para o segundo jogo com possibilidades de seguir em frente. O jogo da primeira mão no Dragão correu de feição ao Futebol Clube do Porto de Mourinho. Apesar de ter entrado a perder, os Dragões desperdiçaram uma série de oportunidades que poderiam ter levado o Futebol Clube do Porto à Inglaterra com 3 ou 4 golos de vantagem para o jogo da segunda mão. Seria um resultado muito mais confortável. O resultado foi apenas de 2-1 com 2 golos de McCarthy, um resultado bastante curto, mas apesar de tudo, Mourinho estava satisfeito porque tinha conquistado vantagem no intervalo da eliminatória e por isso confiante. Ferguson, com um mau perder, reagia pessimamente no final da partida. Acho que as pessoas do futebol têm que perceber que o jogo é uma coisa extremamente emocional e que por vezes as pessoas não acabam o jogo na sua sanidade mental completa. Já me aconteceu a mim alguma vez e, se Deus quiser, vai-me acontecer mais vezes. E hoje aconteceu-lhe um bocadinho a ele. Portanto, aquilo que ele me disse foi que um determinado jogador meu, que era um batuteiro porque simulou uma falta e uma lesão, e eu disse-lhe, vou ver na televisão, se o senhor tiver razão eu peço-lhe desculpa, se o senhor não tiver razão, espero que me peça a mim e ao jogador a quem acusou. It's not the type of thing he would do, but you have to say the goalkeeper made a meal of it. Em 2021, também na qualidade de visitado, o Futebol Clube do Porto defrontava a Juventus, mas começava da melhor forma.
No minuto inicial, inaugurava o marcador com um golo de Taremi e até ao intervalo os Dragões poderiam ter dilatado a vantagem por Sérgio Oliveira. A etapa complementar foi coroada com mais um golo para os portistas nos segundos iniciais e por intermédio de Moussa Marega. Sérgio Oliveira, outra vez, ficava a dever novo golo aos portistas. E quando tudo parecia acabar em mais uma grande noite europeia, com um resultado algo confortável, apesar do desperdício, a Juventus reduziu para 2-1 ao cair do pano e sem nada justificar. E a vantagem magra de um golo para a segunda mão revelava-se tremendamente injusta. Aqui temos outra das coincidências de 2004 para 2021, mas também estabelece-se um paralelo com 1987, porque depois de uma vantagem de 2 golos e várias oportunidades perdidas, o Futebol Clube do Porto de 1987 também vencerá apenas 2-1 o Dinamo de Kiev na primeira mão da Taça dos Campeões Europeus. Isto 13 atos que vemos aqui, de 13 atos de tempo, entre equipas separadas por incríveis 17 anos exatos. Em todas elas, a vitória registada foi de 2-1 na primeira mão da competição. Nas duas primeiras, em 87 e em 2004, os resultados chegaram para passar a eliminatória, mas agora faltava a terceira em Turim. Havia esperança, havia confiança, e também percebia-se que o Futebol Clube do Porto tinha argumentos para eliminar a equipa italiana. No intervalo da eliminatória com a Juventus, nas redes sociais e na comunicação social, relembravam-se os resultados de 2-1 da primeira mão das 3 épocas que acabei de falar, dos 17 anos que intervalaram as 2 conquistas da prova e também acrescentado o facto de, neste momento, ano 2021, fazer precisamente 17 anos que o Futebol Clube do Porto conquistou a última Liga dos Campeões. Por outro lado, viu-se bem patente e espalhadas pelas redes sociais as coincidências datadas. Para além do 2-1 em 2004 e do 2-1 em 2021, Ronaldo tinha sido eliminado há 17 anos ao serviço do Manchester, então poderia também ser em 2021 com a camisola das Juventus. E para completar, a segunda mão, em Manchester, havia sido jogada a 9 de março de 2004 e o jogo em Turim seria também disputado no dia 9 de março de 2021. Se me perguntarem se isto tem influência e se eu acredito nestas coisas, nestas coincidências, direi claramente que não, é evidente. Mas lá no fundo, bem no nosso íntimo, queremos acreditar nisso porque o nosso lado emocional sobrepõe-se e leva-nos para esse campo, para o campo da crença e do desejo de vermos o nosso clube sempre a ter sucesso. Em 2004, à partida para Manchester, o jogo já estava a escaldar. Quero relembrar um caso insólito de Ferguson, o treinador escocês que estava remoído pela derrota no Dragão, onde com certeza ter-se-á convencido de que ganharia com alguma facilidade e estava por isso com a azia. E esta azia do escocês terá sido supostamente, como vimos há pouco, por entender que Vítor Bahia fez simulação e que levou à expulsão do seu jogador Roy Keane. Mas isso era tudo uma treta, pois Roy Keane pisou claramente e de forma intencional o guarda-redes portista e foi justamente amonestado com o cartão vermelho. Em virtude destas e de outras imagens em vídeo licenciadas pela UEFA não poderem ser utilizadas aqui no canal Malha Azul e Branca, deixo apenas as imagens possíveis. A azia do escocês provinha sim da derrota sofrida e do banho de bola que levou no Dragão. O lance de Keane com Bahia foi um pretexto. Ferguson decidiu então apimentar a segunda mão durante uma certa entrevista para tentar condicionar o jogo e afirmou que o Porto comprava os campeonatos no supermercado. Estas declarações foram aproveitadas pela comunicação social centralista do nosso país para deturpar e distorcer a realidade. Ou seja, a comunicação social pretendeu passar a ideia de que Ferguson ensinava que o Futebol Clube do Porto não tinha mérito nas vitórias, mas tinha tudo sob o controlo. E o próprio Ferguson, para além de perceber que o Futebol Clube do Porto era uma equipa muito superior a todas as outras em Portugal, pretendeu com estas declarações criar apenas um clima tenso para a segunda mão para jogar a favor da sua equipa.
Mourinho reagia na conferência de imprensa antes do jogo em Manchester com bastante ironia pelo meio, com uma resposta ao treinador adversário e também algumas farpas à imprensa inglesa, afirmando que o United era muito preocupado com o Futebol Clube do Porto. They have everything. They have 65,000 people behind them. Are they afraid of what? Afraid of what? They have to play and beat us easily. And we go home with a smile in our face and think about Boa Vista in the next match of the Portuguese Championship. It's so simple. We don't need to say stupid things or speak about cheating or speak about falling or speak about referees. We speak about football. They are the best team, they have to win. Vou jogar um jogo de futebol com muita alegria e por isso trago aqui o que está mais feliz deles todos, que é o primeiro jogo europeu que ele faz fora de Portugal. Segundo jogo europeu no palco dos sonhos. Está muito contente, olha o sorriso. Estamos todos muito contentes por jogar este jogo. Em 2021, para a segunda mão em Turim, Sérgio Conceição estava otimista e confiante num bom resultado, prometendo entrar com tudo para obter a qualificação tão desejada para os quartos de final. Conceição disse que havia 90 minutos para jogar, mas na realidade acabaram por ser 120 minutos e mais uns bons minutos de desconto, e em que cerca de 70 minutos foram jogados em inferioridade numérica. É verdade que temos alguns jogadores que têm jogado mais, que são uma grande dúvida para mim, exatamente por essas questões físicas. Não tem sido nada fácil. Mas a nossa vida de treinadores é arranjar soluções, é encontrar a melhor forma dentro dos jogadores disponíveis que nós temos para fazer um jogo competente e nos qualificarmos, sabendo do poderio das Juventus. 9 de março de 2004, o Futebol Clube do Porto fazia história com um empate em Old Trafford, o palco dos sonhos, a uma bola, e 37 anos depois os Dragões voltavam a eliminar o Manchester United, depois de o terem feito também em 77-78 na então extinta Taça das Taças. Era a loucura e a euforia no estádio, nas ruas da cidade, do Porto, mas também em outras cidades portuguesas e estrangeiras, pintadas todas de azul e branco. Um golo aos 89 minutos na sequência de um livre direto descaído para a esquerda, junto à área, cobrado por Benny McCarthy e com recarga de Costinha, causava um balde de água fria, gelava o famoso Teatro dos Sonhos. 9 de março de 2021, o Futebol Clube do Porto voltava a fazer história. História na Champions League, por atingir pela 9ª vez, em 24 presenças, os quartos de final da prova, mas também por eliminar uma potência do futebol europeu e do futebol mundial, naturalmente, a quem nunca tinha vencido nem eliminado. Desta vez, como já disse, o jogo não teve só 90 minutos. Foi preciso jogar-se mais 30 minutos extra para desempatar a eliminatória após 1-2-1 no tempo regulamentar. Tal como Costinha foi o herói em Manchester, em Turim coube a heroicidade a Sérgio Oliveira e a dobrar, porque Sérgio Oliveira faturou 2 vezes. O centrocampista portista inaugurou o marcador em Turim, mas depois a ingenuidade de Taremi e um critério demasiado rigoroso do árbitro com a pressão dos jogadores da Juventus ditaram claramente a expulsão do jogador portista. Foi um jogo de extremo sacrifício, de grande desgaste emocional e desgaste mental, mas no prolongamento tudo se decidiria. Sérgio Oliveira empatava o jogo aos 114 minutos de livre direto, um livre descaído para a esquerda, perto da área italiana. Era a loucura total. Jogadores, treinadores, staff, todos invadiram o campo para festejar. Todos, menos as bancadas que, devido à pandemia em que vivemos, estavam congeladas por influência dos Alpes e despidas totalmente de público. 3 minutos depois, a Juventus ainda se colocou em vantagem no jogo, mas a eliminatória ficaria decidida a favor dos Dragões pelo desempate de golos marcados fora de casa. No final, a festa foi total. As emoções estavam ao rubro, tal como podemos ver no abraço muito emocionado do presidente Pinto da Costa ao treinador Sérgio Conceição.
A chegada ao Porto desta vez foi algo tranquila no aeroporto, por causa do maldito vírus, mas as claques e outros adeptos ainda conseguiram saudar a equipa no regresso de Turim. No entanto, a azia da comunicação social foi terrível, com muitas pastilhas Reni e Compensar esgotadas nas diferentes farmácias. Vamos lá ver. A Juventus não joga nada. Vamos lá simplificar as coisas. A Juventus joga muito pouco. Pouco. E a Juventus não tem grandes jogadores. A Juventus, nesta altura, já não tem grandes jogadores. A Juventus deixava de ser aquela super equipa que tinha vencido em Barcelona uns meses antes e passava a não ter jogadores de qualidade. Aliás, a grande Juventus, na cabeça de certos asiados, era aquela Juventus que há poucos anos ficara em terceiro lugar na fase de grupos da Champions League e fora relegada, consequentemente, para a Liga Europa. Com quem é que viria a jogar e a ser, consequentemente, eliminada essa Super Juventus de que tanto falam e esses asiados nessa época? Ora, adivinhei lá. Eu estava-me a lembrar da equipa da Juventus que o Benfica eliminou. E o meio-campo era o Pogba, Pirlo. o Pirlo e o Tevez. Era outra dimensão, eram outros jogadores, era outra equipa completamente diferente. O que está na terceira época da Juventus, e cada ano a Juventus está pior, joga menos e tem piores jogadores. Pois claro, com o Benfica. Reconhecimento ao Futebol Clube do Porto só no estrangeiro, porque em Portugal, nada. In the manner that they did. We knew that they were a defensive team, but they managed to score 4 goals over 90 minutes and the extra time. Then you would say, well, the away leg, there was no fans, but this is something of a historic moment. 17 years ago is when Porto beat Manchester United against the odds and with public. So this is something that it was written in this. Bom, quais são, afinal, as incríveis coincidências entre os dois jogos do Futebol Clube do Porto em 2004 e em 2021? Várias. Primeiro, ambos foram realizados no dia 9 de março, um em 2004 e o outro em 2021. Segundo, ambos começaram a segunda mão com uma vantagem de 2-1 para o Futebol Clube do Porto, trazidas da primeira mão. Terceiro, os golos decisivos de cada jogo foram iniciados na mesma zona do campo e na cobrança de livros diretos. Quarto, ambos os golos foram obtidos perto do final de cada partida. Quinto, os festejos de Costinha e de Sérgio Oliveira foram tão semelhantes, mas tão semelhantes, que se olharmos nestas imagens que agora nos acompanham, até arrepiam. Sexto, nas duas eliminatórias o Futebol Clube do Porto apurou-se para os quartos de final. 17 anos separam os dois feitos, mas também 17 anos separaram a conquista da Taça dos Campeões e da Liga dos Campeões. Será que chegou a hora de trazermos a terceira orelhuda para o museu? O que é que tu achas? Em 1987 era quase impossível pensar numa vitória na prova. A crença chegou apenas nas meias finais e o sonho tornou-se realidade. Em 2004 era difícil, bastante difícil, mas o clube e os adeptos acreditaram e fizeram do sonho um objetivo e uma realidade depois de eliminarem os ingleses do Manchester United. Em 2021, depois de eliminar a Juventus, acredito que tudo possa ser possível. O sonho comanda a vida, mas também temos a consciência de que o mais complicado está para chegar, porque a maioria dos tubarões ainda se encontra em prova. À data que gravo e que estou a gravar este vídeo e que publico também este vídeo, como sabes, temos o Chelsea de Inglaterra pela frente. Não será com certeza nada fácil, muito pelo contrário. Nesta fase não há adversários fáceis, no entanto, no sorteio até podia ter-nos calhado pior. Mas diz-me aí se acreditas em novo Porto Europeu. Qual é a tua opinião? Deixa aqui em baixo o teu comentário e diz-me quais são as tuas convicções e o teu feeling para a eliminatória com o Chelsea, que começa já amanhã. Pode ser? Bom,
eu vou ficar por aqui e vou fazer votos para que um dos próximos vídeos seja o da comemoração da passagem do Futebol Clube do Porto às meias finais da Champions League. Eu vou voltar para a semana com mais um vídeo do teu canal e para contar mais histórias, para contar mais feitos e para fazer, tal como eu disse há bocadinho, votos para que o Futebol Clube do Porto regresse novamente à ribalta do futebol europeu. Ok? Então, até para a semana. Um abraço e até lá.